Desde cedo, aprendi com meus pais o valor do trabalho, da dedicação e que a família é a base de tudo. Minha mãe, professora, sempre nos mostrou a importância do aprendizado e do conhecimento. Meu pai, produtor de origem pequena, nos ensinou que plantar e colher é um processo de autoconhecimento e que ser produtor vai muito além de gradear a terra e semear o chão. Tem muito sobre valores, honestidade e evolução. Com 9 anos de idade, eu já estava familiarizado com a missão de cuidar dessa terra. Naquela época, para mim, o mundo acabava no final da cerca, né? Era cerrado, era mata, a gente não tinha visão de mundo, não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha nada, e a gente vivia com os irmãos ali, ia para a escola, de dia ajudava o pai no preparo da terra, a gente tinha um pequeno trator. Meu irmão mais velho fazia colégio agrícola na época, então a gente foi crescendo com essas lembranças, pouca brincadeira, bastante trabalho, que para nós era brincadeira também, e intercalava com a escola. Minha mãe dava aula na cidade, então a gente aproveitava quando ela ia para dar aula, estudava e voltava para ajudar-nos a fazer. Então a infância nossa foi praticamente acompanhando o desenvolvimento da cidade de Primavera do Leste, da fazenda, né? Então daqui que a gente tem as lembranças, né? Fernando sempre se destacou, né, na classe. Apesar de ele chegar cansado, com sono, ele se destacava. Sempre foi um dos melhores alunos da classe. Sempre o Fernando era convidado para representar a escola. O que eu aprendi na minha caminhada, a escola, a faculdade, eu usei para ajudar a nossa família. Formado em agronomia pelo UFMT, em Cuiabá, retornei para minha família e me dediquei, junto aos meus irmãos, na aplicação das tecnologias em nossas terras. Ele é capacitado para fazer o que ele quiser e é admirável pela minha parte, pela parte dos irmãos. É uma pessoa que ele se tornou, né? Graças ao estudo, à convivência, a ele abrir novas portas. Ele está sempre procurando um horizonte novo para a gente crescer e evoluir. Eu sei que ele é muito competente, ele é muito visionário, ele é muito inteligente, ele tem uma visão muito rápida, uma percepção muito rápida do que tem que ser feito, uma rapidez de raciocínio para resolver as coisas, os problemas que aparecem. E por ele ser sempre muito focado, sempre estudou, sempre leu, está sempre atualizado, as decisões dele são sempre boas, são sempre o que tem que ser feito mesmo. E assim, nossos esforços começaram a dar resultado. Eu vi de perto as complicações e os empecilhos que impediam o sucesso e o crescimento dos pequenos produtores. A dificuldade de acesso ao crédito, a falta de voz e de opinião perante as instituições que representavam a classe. Então a gente teve que aprimorar tudo isso, começar a produzir para ter renda própria, para plantar por conta, para conseguir comprar os primeiros implementos. Porque não existia crédito para o pequeno produtor naquela época e desde cedo a gente cresceu com isso, basicamente com esse prisma. E é o que me levou depois, mais tarde, a partir para a representatividade de classe, para tentar mudar esse cenário, onde o crédito não existia, onde tudo era muito difícil, depois foi mudando, para o pequeno produtor, como continua sendo até hoje. A gente, quando estava aqui, aí meu pai estava fazendo cobertura no milho, a gente plantava pouco milho, uma linha pequena de milho aqui, e no final dessa cobertura estava acabando, faltava acho que 2, 3 hectares para acabar, né? E quebrou o espalhador de adubo na época, né? Espalhador, aqueles do hidráulico, aquele espalhadorzinho pequeno, né? Aí como na época não tinha tanto recurso e tinha pouca condição, como faltava bem pouquinho, meu pai colocou nós 3 em cima do aparelho de espalhado, o Vicão, e a gente esparramou com a mão. Cada um jogava um pouquinho para um lado, não ficou aquela coisa boa, né? Mas era o que tinha na época, na verdade. Então essa história marcou muita gente, porque era difícil as coisas. Hoje se tornou mais fácil, operacional, máquinas, mudou muito, modernizou bastante, né? Mas antigamente era pouco recurso que a gente tinha. Mas quando você vê o que está errado, você deve correr atrás, deve se erguer contra aquilo que não funciona. A gente deve participar para tentar mudar aquilo que nos incomoda. E foi assim que eu fiz, porque acredito que o ser humano é capaz de tudo.
desde que ele se empenhe. Quando fui convidado para assumir o posto de vice-presidente da ProSoja, ao lado de Antônio Galvão, aceitei pela oportunidade de buscar da voz aquilo que eu acredito. Primeiro, como membro do Sindicato Rural de Primavera do Leste, atuando na defesa dos produtores e buscando melhorias pela classe. Fernando busca isso aí, que é mudança, né? Que muda as coisas, para que o estado do Mato Grosso seja visto de outra forma, né? Que hoje o estado do Mato Grosso é muito visado, né? Tenho muito orgulho dessa trajetória do meu marido, da pessoa que ele é e do que ele pode fazer como presidente da ProSoja. O Fernando é um cara mais que capacitado para estar nesse cargo, né? É uma pessoa simples, está junto com o produtor aí, é uma pessoa que tem humildade, tem visão, é um produtor de soja também. Eu tenho certeza absoluta, eu sou uma pessoa bem pé no chão, eu tenho certeza absoluta que o Fernando vai ser um grande presidente. Agora, o nosso desafio é dar continuidade nessa caminhada, em defesa do produtor e implementar ainda mais melhorias. Sou Fernando Cadore, candidato a presidente da ProSoja para o triênio 2021-2023.